Silencia. Silencia o seu mundo interno, para que o som das estrelas distantes dissipem as sombras da vossa consciência e revelem a luz do seu divino sol interior. A vida, ela é uma eterna provocação ao nosso despertar. Lembro uma vez que falamos aqui de um filósofo judeu, professor, chamado Heschel, e ele escreveu um livro chamado Deus em Busca do Homem. E eu gosto de pensar que tudo em nossas vidas seja assim, um convite de Deus, da nossa consciência, que nos convida, vem, acorda, desperta. Tem convites que são um pouco mais bruscos, porque a nossa percepção ela está adormecida, mas tem convites que são generosos e carinhosos para conosco. Então, eu sei que escrever, ler, dizer sobre poesias nesse tempo de tanta superficialidade que vivemos, apegos, correrias, é uma tarefa desafiadora. Tanto que às vezes parece que a gente está incomodando, provocando, ofendendo o mundo onde nós vivemos, como se não coubesse mais o silêncio, a beleza, as delicadezas das palavras, os questionamentos que podem ser feitos, ao meu ver, de uma forma bonita, através de poesia, por que não? Uma forma poética, porque tudo aquilo que é imbuído na beleza tem um acesso maior no coração do homem. Se você quiser impactar a vida de alguém, há duas formas, de uma forma bonita ou de uma forma destrutiva. Ambas marcam as pessoas. Então, que nós possamos escolher impactar as pessoas de uma forma bela. E eu continuo mesmo sendo desafiador, sentir que caiba poesia em tudo, por isso continuo. Por isso eu me movo, eu me comovo pela poesia que me atrai, que me expande o tempo todo. E o que me motivou a escrever o livro? Para além disso, que acabamos de dizer, na verdade eu sempre gostei muito de escrever, mas escrever texto, desde jovem, criativo, escrever para mim, uma espécie de terapia, de necessidade, sabe? É uma forma de expressar os meus sentimentos. Eu ainda uma pessoa muito necessitada de crescer, por vezes confusa, tenho as minhas ansiedades, as minhas necessidades. Eu acho que a escrita me ajuda muito. Eu me entendo, eu me encontro, eu me acalmo na escrita. Parece que a gente se esvazia, sabe, um pouco na escrita. Porque quando você escreve, você deixa muito de si e você deixa parte realmente do teu coração, do teu corpo, da tua pele, das emoções, das dúvidas, das angústias, das buscas por respostas, dos sentimentos da gente, flui através da escrita. Agora a publicação do livro surge, esse singelo livro com alguns poemas, no meio disso tudo, misteriosamente, algumas pessoas, alguns pontos foram se unindo, alinhando e convergiu para o livro nascer. O ano passado eu comecei a cursar filosofia, esse é o segundo ano de filosofia, e muitas pessoas especiais acabaram cruzando o meu caminho. E de forma alguma eu acredito em acasos, eu acredito que realmente tudo está onde deve estar. E vem florindo a nossa amizade. Ela se chama Aline Peruso, minha tutora, hoje é minha amiga, me inspirou a princípio em um bate-papo na faculdade, totalmente informal, quando falávamos em literatura, escrita, poesia, porque é um assunto que gostamos muito, temos essa afinidade e é maravilhoso estar com a Aline. Depois desse dia, ela me contou que o seu esposo é escritor também, havia publicado 2 livros e parece que desse dia em diante, então, tudo começou a ser diferente, a fluir,
a convergir para que o livro fosse publicado. Veio a editora, o apoio da faculdade, para que nós lançássemos oficialmente o livro lá na Bienal do Rio de Janeiro, que aconteceu agora em 2019. Depois o lançamento em São Paulo, na Martins Fontes. Enfim, tudo fluiu e foi dando muito certo. E eu compreendi que era para ser, que era o momento de compartilhar. Porque muitas vezes, quando nós fazemos alguma coisa e nós queremos, aspiramos fazer alguma coisa, mas aquilo começa a dar muito medo, e se aquele medo te impede, precisamos prestar atenção se não é uma questão ali de ego, porque a nossa mente, o nosso ego, que vai interpelar, questionar, vai se preocupar com os resultados, mas quando brota do coração, quando é verdadeiro, quando nós estamos não preocupados com resultados, mas despretensiosos de qualquer resultado, mas apenas atendendo o chamado do coração, da consciência, nós fazemos aquilo que está na nossa alçada. Nós vamos e fazemos, o restante não é conosco. Os frutos não nos pertencem. Então, eu vi que era o momento de compartilhar esses poemas com os amigos. Aconteceu algo curioso, como eu disse, eu sempre gostei de escrever, mas assim, eu nunca tinha escrito poemas exatamente, assim, dessa forma como está nesse livro, né? Então, o ano passado, eu trabalho a 30 minutos da minha casa, e eu comecei então a ir caminhando para o meu trabalho. Então, é 30 minutos, às vezes 40 de caminhada, e aquilo foi me dando uma leveza, uma tranquilidade e um bem-estar muito grande. E eu percebi que conforme eu ia me sentindo bem, e eu ia acalmando meu coração, e aquele sentimento de presença, de consciência, foi fluindo muita coisa na minha cabeça, né, na minha mente. Começaram a aparecer esses diálogos, indagações, coisas que eu perguntava para minha consciência e parece que vinha como respostas em forma de poema. E eu comecei então a gravar, a escrever para não esquecer e colocando no papel. Isso aconteceu praticamente durante o ano de 2018 inteiro e meados do ano de 2019. Então foram praticamente 100 poemas. E então eles nasceram dessa forma, das minhas dúvidas, das indagações interiores, da observação desse diálogo em mim interno e por vezes angustiantes também, como vocês vão ver, e ajudaram muito a eu me sentir melhor, a prosseguir, a renovar minha confiança em mim, na vida. Então eu confiei que era o momento de escolher algum desses poemas que eu vinha escrevendo e que eu compartilhava com os amigos no WhatsApp, nas redes sociais, e tinha feedbacks de que as pessoas se sentiam bem ao ler. Compartilhar o que vinha me ajudando individualmente para que, quem sabe, sem nenhuma pretensão, mas que pudesse levar alguma coisa positiva a alguém. Todos nós temos, consciente ou não, é engraçado, uma intuição, né, de que nós somos seres para além desse corpo, que existe algo a mais e que vivemos procurando, desde que iniciamos o nosso processo de pensar, da razão, de onde viemos, para onde vamos, né? E é quase uma unanimidade, os grandes mestres que por aqui passaram, os mestres espiritualistas, que dizem que a chave do nosso sofrimento é a falta de percepção de quem realmente nós somos. Não sabemos quem somos, não sabemos nos ouvir para realmente descobrir de verdade que somos. Temos uma intuição de que nós somos essa consciência que está como no elevador, vindo por diversas vezes, né, evoluindo
no cosmo. Existe uma teoria de Platão que diz que a alma ela é prisioneira nesse cárcere, que é o nosso corpo. E ela fica prisioneira dentro do corpo que foi feito para expressá-la. Mas ao invés do corpo expressá-la, ela bloqueia. Por quê? Pois nós adquirimos um monte de limitação, de vícios, por consequência de não saber quem somos. Então, ao invés de expressar a tua alma, ele bloqueia a tua alma. Expressa só instintos, expressa só paixões. Então, imagine vocês um prisioneiro e um carcereiro. Se diz que a educação nada mais seria do que você calar a voz do carcereiro e dar voz ao prisioneiro. Educar um homem seria fazer isso, calar o carcereiro, adormecê-lo e despertar o prisioneiro. Adormece o carcereiro e desperta a sua alma. Isso é educar. É ouvir a sua alma dentro desse corpo. Uma coisa muito interessante, eu nunca me esqueci, foi um comentário de um professor querido a respeito de uma experiência de que às vezes, infelizmente, alguns irmãos passam. Quando uma pessoa é presa, prisioneira, presidiária, é comum que às vezes eles vão marcando na parede, cada dia que eles estão encarcerados, né, vai fazendo risquinhos, pauzinhos assim na parede. Vocês já viram falar sobre isso? E ele dizia, essa ação ela é muito importante para o prisioneiro, porque quando ele marca, cada dia que ele vai marcando que ele está encarcerado, ele não esquece que um dia ele não esteve ali. Ele não perde a esperança de que um dia ele não estará mais ali. Se ele não faz isso, ele corre o risco de, em determinado momento, ele esquecer e achar que ele sempre esteve ali. Achar que o mundo é só aquilo, que não houve um antes e que não haverá depois. Isso é terrível, porque ele perde as esperanças e perde a memória de quem ele é e de que ele pode recuperar de onde ele veio, para onde ele pode voltar. Então ele diz, é importantíssimo para a nossa consciência e para a consciência do prisioneiro, ele ficar marcando esses pauzinhos ali na parede. Houve um momento antes do primeiro, vai haver um momento depois do último. Eu não estive sempre aqui e um dia não estarei mais. Isso é algo interessante, trazendo para a nossa realidade aqui, graças a Deus nós não estamos prisioneiros lá, mas nós somos ainda prisioneiros de nós mesmos. E o autoconhecimento faz com que a tua alma lembre-se que um dia ela não esteve aqui e que um dia não estará aqui. E não deixa ela se identificar demais com isso que é o corpo. Então o autoconhecimento nos ajuda na observação do nosso mundo interior, que é vastíssimo, é um universo insondável, imensurável. Essa observação nos levará a perceber que há instâncias em nós. E a busca inicial dessa observação é nos desidentificarmos com os nossos diálogos superficiais, com a nossa mente apenas, buscar uma voz mais intensa e profunda em nós, que é a consciência maior, Deus em nós. Na verdade, verdadeira espiritualidade seria isso, essa conexão primeiro com essa profundidade de Deus em nós. É interessante que o não manifesto não está nunca separado do manifesto, mas está presente em nosso mundo de forma tão sutil que quase não percebemos. Nós pensamos que do mesmo modo que o som não pode existir sem o silêncio, tudo que existe não poderia existir sem Deus. Essa é a razão que dizemos por vezes que nada poderia ser tão parecido com Deus do que o silêncio. Que ouvimos Deus na quietude, no silêncio. Só que o que nós temos que fazer? É prestar atenção nisso. Ter uma vida interior, mesmo durante uma conversa, no nosso dia a dia, estar consciente. Aí nós conseguiremos prestar atenção nesses curtos espaços de silêncio que há em tudo. Se estiver sereno o nosso interior, aí nós perceberemos que o silêncio está em tudo do lado de fora, apesar dos ruídos, e a serenidade está dentro de nós, porque Deus está em nós. Então não poderíamos dar 100% de atenção ao mundo exterior apenas, mas deixar alguma coisa para o corpo interior,
quando nos relacionamos com alguém, quando fazemos nossas tarefas diárias, sintamos o mundo ao nosso redor. Nós estamos indo, caminhando, dirigindo, pilotando para o nosso trabalho, mas nós também estamos indo, caminhando junto, paralelo, num mundo sutil. Manter a porta aberta desse mundo interno, consciente dessa serenidade, bem lá no âmago do nosso ser. Aí nós sentiremos uma serenidade, uma sensação de paz que não nos abandonará. Pois conscientes nós passamos a ser pontífices entre esses dois mundos, o manifesto e o sutil. Conectados estaremos mais e mais com a fonte, Deus em nós. Paulo, o amigão Paulo, acessou isso muito bem e um dia ele nos inspirou a buscarmos também esse acesso, quando ele nos disse: não sou eu quem vive mais, mas é o Cristo que vive em mim. Pensarmos assim, treinarmos esse exercício de consciência do nosso interior nos prepara para estarmos habituados com o que é mais elevado, mais sutil. Portais que por vezes se abrem em nossa vida, mas que de tão relapsos que somos, porque não temos vida interior, não percebemos. Então há relatos, por exemplo, para ilustrar, de pessoas que vivem experiências de quase morte, EQM. E eu achei interessante quando eu vi um livro chamado Bardo Thodol, que é um livro tibetano, onde ele diz, né, que quando a pessoa ela vai desencarnar, como que uma espécie de um portal abre e há um esplendor luminoso, um clarão primordial. Eu achei curioso porque as pessoas que passam por EQM relatam essa luz. E aí diz que nós fugimos na maior parte porque não estamos habituados a perceber luz. Então o nosso apego à sombra, às formas é tamanho que nós temos medo da luz, por falta de vida interior, que é a luz dentro de nós. Jesus nos garantiu: fazei brilhar a vossa luz. Ele não falou inventa e faz luz, ele disse faz brilhar, isso significa que existe. Vivemos em uma cultura que estimula essa falta de percepção de vida interior. É muita distração hoje em dia, mas nós precisamos voltar a essa atenção, a esse cultivo de vida interior. Nossa busca que sempre norteará o conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Em Solilóquios ou Confissões de Santo Agostinho, ele toma o sentido desse conhecimento de si que está ligado a algo sagrado que habita o mesmo corpo, que habita a personalidade, e que, agostianamente falando, vem a ser experienciado, sentido e vivido somente na interioridade do ser. Então ele diz que isso não é revelado para o homem, ele tem que buscar. Agostinho meditou, né, uma segunda parte aí da tua vida sobre a sua identidade e a dualidade dessa identidade, né, que está dividida em uma identidade imutável, ou seja, essa que não morre, perecível, e a identidade pessoal. E a grande descoberta de Agostinho na procura da verdade foi ter encontrado em seu próprio interior, através do conhecimento de si, essa grande verdade, essa felicidade, encontrado Deus. Quando ele diz: Senhor, tu estava certamente diante de mim, mas eu me tinha afastado de mim mesmo e não me encontrava, quanto mais a ti. Interessante que essa é uma preciosa informação que nos foi dada pelo Cristo, lembra? Que nos asseverou: o reino de Deus está dentro de vós. Então essa afirmação também se torna um convite ao conhece-te, ao acessarmos, conectarmos em nosso interior esse reino, porque essa é a nossa eterna busca aqui. Isso que nós temos sede, que nós buscamos, é essa nossa natureza, esse poço, essa água que o Cristo nos diz que quando nós bebermos, nós nunca mais teremos sede. Sermos felizes, e a verdadeira felicidade é a conexão com a nossa verdadeira essência divina e que está dentro de nós. É através dessa conexão com o de mais sagrado que há em nós que seremos de fato felizes. E o oposto disso
quando você perde o contato com esse sagrado em você, você vai se afastando da sua paz interior, porque você perde o contato consigo mesmo, com Deus em ti. E perdendo o contato com a gente, nós perdemos o contato com o mundo inteiro, porque Deus permeia tudo no universo. Logo, a tarefa é, então, retornarmos quantas vezes forem necessárias à nossa quietude interior, através dessa observação, dessa voz interna, porque é só quando conectamos a nossa natureza primordial que nós sentimos paz, que somos felizes de verdade. Por quê? Porque é como uma consequência, por uma experiência dessa mística de Deus em nós que seremos plenos. Há muita riqueza guardada em seu interior, como Agostinho nos diz, aguardando a nossa aspiração por desvelar. Queira, busque, acredite, somos divinos. Conheça-te. Eu desejo, eu aspiro fortemente. E pensemos nisso, que juntos consigamos cada dia mais e mais de mãos dadas, nos auxiliando na busca por esse revelar de nós mesmos. Ouvir aquilo que se passa dentro de nós, que é o nosso Cristo interno, que é Deus, que é a nossa consciência, que nos convida para despertar e conhecer esse tesouro oculto em nós, esse reino divino em nosso interior, que garantiu-nos o Cristo que está dentro de nós. Namastê.